Oi, gente, feliz dia! Bom, hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de conteúdo sobre nutrição tradicional. A gente já vem falando aqui nesse espaço sobre nutrição de uma forma geral, a gente já fez vídeos conectando nutrição e meditação, a gente já fez uma introdução sobre o Ayurveda e hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos que são bem básicos sobre a nutrição tradicional, mas que pode ajudar muito vocês a entenderem como o corpo de vocês funciona e também a entenderem algumas das dietas que a gente vê hoje em dia nas mídias. Então hoje a gente vai falar sobre calorias, macronutrientes e estratégias alimentares. Vamos começar pelo básico. Calorias. O que são as calorias, né? Nós somos seres vivos e, como todo ser vivo do planeta, nós precisamos de energia para o nosso funcionamento e para o nosso crescimento. Por que eu digo para essas duas coisas? Para o nosso funcionamento são para as funções básicas que a gente executa no dia a dia, né? Acordar, pensar, comer, andar, dormir, todas as coisas que a gente faz no nosso dia a dia demandam energia e crescimento, porque as nossas células, elas se renovam constantemente. A gente não tem as mesmas células que a gente tinha quando a gente nasceu. A gente cresceu, né, tanto em questão do tamanho do corpo, mas além da gente crescer, as nossas células, elas se renovam constantemente. Então as calorias, elas também vão servir para essa renovação das células do nosso corpo. Essa energia, a gente obtém ela através das calorias. As calorias, elas na verdade são uma medida de contabilização de energia, né? Então, a caloria, ela é a quantidade de energia que determinado alimento fornece ao corpo. E aí, a gente, nesse conceito, já está subentendido que o que dá energia a gente são os alimentos, né? O que fornece energia pra gente são os alimentos. E os alimentos, eles são compostos pelos macronutrientes, né? Que a gente tem 3 macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui para vocês é que a gente tem o costume de se referir aos alimentos como um macronutriente, né? Por exemplo, falar que arroz é carboidrato. Os alimentos, eles contêm macronutrientes, mas eles não são um macronutriente em si. Por exemplo, se a gente pegar a carne, ela é formada por proteínas em sua maioria, né? Ela é uma fonte de proteínas muito grande, mas ela também tem gordura na sua composição. Um exemplo do mundo vegetal agora, se a gente pegar a quinoa, ela tem como fonte principal de macronutriente o carboidrato, mas ela também é muito rica em proteína. Então, sempre tenham em conta essa questão de que um único alimento pode conter mais de um macronutriente, e geralmente vai conter. Então, vamos começar falando sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles são a fonte de energia preferida do nosso corpo. Então, se a gente consome carboidrato, o nosso corpo vai preferir queimar ele do que queimar a gordura ou a proteína. E quando a gente fala de carboidratos, a gente usa muito a palavra açúcares. Quando a gente fala açúcares, não necessariamente vai ser doce, não necessariamente o paladar vai ser doce, né? A gente tem vários tipos de açúcar diferentes. A gente tem glicose, frutose, sacarose, amido, glicogênio. Então, assim, basicamente é a fonte de energia que o corpo prefere
para obter, né, para obter essa energia. E a gente encontra os carboidratos de forma simples ou composta. Os carboidratos simples são os alimentos processados, que tem bastante açúcar, tem bastante alimentos refinados, farinha refinada, açúcar refinado. Basicamente, os alimentos processados quase todos são muito ricos em carboidratos simples. E os carboidratos compostos são os carboidratos que a gente geralmente encontra nas comidas de verdade, nos tubérculos, na batata doce, na lentilha, na quinoa, no arroz, nas frutas, banana, maçã. Então, esse seria o grupo dos carboidratos. O grupo das proteínas, eles têm no nosso corpo mais uma função estrutural, ou seja, eles vão construir tecidos do corpo, eles vão construir hormônios, eles vão construir enzimas. Então, esse macronutriente, né, as proteínas, elas vão ter mais essa função de gerar a estrutura do corpo em si. Por isso que quando a gente está em ganho de massa magra, né, se fala muito do consumo de proteínas. E a gente tem como principal fonte de proteína os alimentos de origem animal, que são carne, ovos, frango, peixe, mas também a gente encontra proteínas no mundo vegetal, né? Nos alimentos vegetais. Tem muita proteína na quinoa, na lentilha, no grão de bico. Então, para quem optar por não comer proteína animal, vocês podem encontrar proteína também nos vegetais. O terceiro grupo, que são os lipídios, que a gente comumente chama de gordura, eles são uma fonte de energia muito grande para o corpo. Por quê? 1 grama de proteína ou de carboidrato fornece ao corpo 4 calorias. 1 grama de gordura fornece ao corpo 9 calorias. Então, ela é mais rica em calorias e ela dá mais a sensação tanto de saciedade quanto de energia. Então, além de ser uma importante fonte de energia, também ela compõe estruturas celulares. As paredes celulares, elas são formadas por lipídios. Elas são um importante isolante térmico para o corpo, sintetizam hormônios e dão gosto na comida, né? É muito difícil a gente ter uma comida palatável sem que haja gordura nela. Então, os exemplos que a gente tem mais comuns desse grupo, né, desse macronutriente, são os óleos no geral, azeite de oliva, azeite de coco, as oleaginosas, né, amendoim, nozes, castanhas, a manteiga, o abacate, enfim, todo esse grupo aí de alimentos. Agora vamos falar um pouco sobre as estratégias, para vocês entenderem mais ou menos o que vocês estão fazendo quando vocês optam por uma estratégia alimentar. Vamos falar primeiro sobre a low carb e a low fat, tá? A low carb, ela é uma estratégia hormonal. Por quê? Quando a gente consome carboidratos, o nosso pâncreas, ele produz insulina, né? Quando o nosso corpo produz insulina, a gente transforma a glicose em energia. E quando a gente transforma a glicose em energia no nível celular, a gente sempre vai preferir usar essa energia para as nossas atividades. Então, isso vai fazer com que a gente não gaste a energia que a gente tem acumulada, ou seja, a gordura. A energia acumulada no nosso corpo, que a gente consome e não gasta, se converte em gordura corporal. Então, se a gente está constantemente com picos de insulina, a gente não permite com que o nosso corpo gaste as fontes de energia que ele tem estocado nele mesmo.
E o que acontece também é que você sente menos fome, porque cada pico de insulina que você tem uma queda. E quando você tem uma queda de insulina, você tem vontade de consumir novamente carboidratos. Então, ao não consumir insulina, você vai introduzir um pouco mais as gorduras, lembrando que não é para perder a noção, é para perder o medo, tá? Não é para sair comendo gordura alocado, mas vocês vão consumir sim mais alimentos que tem como macronutriente principal a gordura. E aí vocês vão ter mais saciedade. Então, você vai queimar mais gordura porque você não vai ter picos de insulina e você vai ter mais saciedade porque você não vai ter picos de insulina. Ao contrário da low carb, que é uma estratégia hormonal, a low fat ela é uma estratégia de contagem de calorias, né? Ela é uma estratégia onde você, não consumindo tantos alimentos que são gorduras, né? Porque low fat é baixo em gorduras. Como as gorduras são um macronutriente que aportam mais calorias, lembram? Proteínas e carboidratos aportam 4 calorias a cada grama. Gordura aporta 9 calorias a cada grama. Então, se você diminui bastante o consumo de gorduras, você também diminui bastante a sua ingesta de calorias. O que acontece aí é que a sua saciedade ela vai ficar prejudicada, você vai ter fome durante mais vezes ao dia. Então, as duas estratégias são estratégias que podem ser muito boas para emagrecimento. A estratégia low carb é uma estratégia que também é usada no tratamento de muitas doenças, principalmente das doenças crônicas e do diabetes. E só que assim, para uma pessoa saudável que está com peso ideal, elas não são estratégias que você pode manter por muito tempo, né? Porque é muito complicado evitar um grupo alimentar inteiro. E depois a última estratégia que eu ia conversar com vocês é sobre a estratégia da dieta flexível. Na dieta flexível, você pode escolher se você quer ganhar massa muscular, se você quer perder peso ou se você simplesmente quer manter o seu biotipo. E aí você vai escolher se você quer uma estratégia low carb, high carb ou médio carbo, né? Que seria baixo carbo, alto carbo ou médio carboidrato. E aí você vai baixar um aplicativo para te ajudar. As pessoas geralmente usam o MyFitnessPal, que é um aplicativo muito bom para dieta flexível, e você vai pesar todos os seus alimentos e o aplicativo ele vai calcular para você qual é a quantidade de calorias que você tem que ingerir para o objetivo que você selecionou e com a estratégia que você selecionou. Então você vai alimentando o aplicativo com as coisas que você consome e ele já vai falando o que falta você consumir de proteína, o que falta você consumir de carboidrato ou de gordura ou de calorias. É assim uma estratégia bem legal para quem quer se conhecer, né? Para quem quer conhecer o próprio corpo e para quem quer conhecer um pouco mais dos macronutrientes. Mas também é algo que não dá para manter sempre, porque você tem que pesar todos os seus alimentos, você tem que anotar todos os seus alimentos e a vida segue, né, gente? É muito difícil a gente se manter sempre anotando tudo. Mas bom, essa era a proposta desse vídeo para vocês. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor todos esses conceitos e a gente se vê no próximo vídeo.